Quantos aguardam essa bendita esperança? Amém. Louvado seja Deus. Existem várias formas de se interpretar os fins dos dias, mas desde o início nós temos aqui defendido, como doutrina básica e sólida dessa igreja, a visão dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Nós cremos que o Senhor Jesus virá buscar os salvos, antes que se dê início ao período mais terrível que a humanidade já atravessou. E depois então, juntamente com Cristo, nós regressaremos na volta triunfal, onde Ele pisará nessa terra e governará durante os 1000 anos que virão. Essa é a nossa bendita esperança. E hoje, mais uma vez, avançaremos nessa série de mensagens, onde nós estamos caminhando rumo à pátria celestial. Convido você a abrir sua Bíblia hoje na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, leremos no capítulo 2, os versículos de 1 a 10. Discorreremos os 10 primeiros versículos do capítulo 2 da segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Só que inicialmente agora leremos só os primeiros 4 versículos. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2, 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo a direção e a graça de Deus para esse momento. Pai, mais uma vez chegamos à tua presença. Te louvamos por tudo que já foi realizado e esperamos que o Senhor tenha recebido os louvores e a nossa adoração como cheiro suave. E agora, Deus, entregamos esse momento em tuas mãos, que a tua palavra fale aos nossos corações e traga os desafios, Senhor, que precisamos ouvir nesta noite. Entregamos agora esse momento e eu pessoalmente, a minha vida em tuas mãos. Fala por tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, já aprendemos nessa série de mensagens que nós estamos a caminho da pátria celestial. Já descrevemos para vocês que a certeza da pátria celestial, ela, irmãos, ela é inabalável. É certa e segura a existência de uma pátria celestial. Já vimos que essa pátria celestial é gloriosa, porque glorioso é o seu construtor. A Bíblia nos diz e nos apresenta o próprio Deus como o artífice e construtor dessa pátria celestial. Já vimos que todo aquele que busca, espera e deseja essa pátria celestial, é porque um dia encontrou-se com Jesus. É porque um dia, confrontado com a mensagem do Evangelho, arrependeu-se de seus pecados, creu em Cristo como Salvador e anseia agora pela vinda, pela reunião com Cristo. Ah, meus amados, a pátria celestial é certa e é segura. Nós vimos que nós um dia contemplaremos essa pátria, veremos ela com os nossos próprios olhos, por ocasião de 2 eventos. Ou nós podemos contemplar essa pátria celestial através da morte, se salvos somos, se fomos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro,
Sabemos que ao fecharmos os olhos nessa vida, já abriremos contemplando o nosso Salvador. A certeza que o Senhor Jesus deu àquele ladrão arrependido na cruz do Calvário é a certeza e a convicção que nós temos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, amém ou não? É certeza absoluta. O salvo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, fecha os olhos dessa vida e abre, contemplando a pátria celestial e o seu Salvador. Mas há uma segunda e bendita esperança de contemplarmos essa pátria celestial sem passarmos pela morte, que é a nossa bendita esperança do arrebatamento. Que lindo, hein? Eu não sei você, mas eu me arrepiei. A igreja será arrebatada. Você crê nisso ou não? Bendita esperança. Irmãos, o arrebatamento é necessário. Eu sei que existem movimentos que duvidam da vinda de Jesus Cristo de forma secreta e particular num primeiro instante para arrebatar os seus salvos. Nós sabemos que tem igrejas sérias, mas que não acreditam que será dessa forma. Mas eu já disse para vocês nos domingos passados que o arrebatamento se faz necessário, em primeiro lugar, para que a promessa de Jesus seja real. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse em João 14, eu vou, mas eu voltarei, eu vou preparar-vos lugar, e um dia voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também, eu vos levarei para mim mesmo, é promessa, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém ou não? O arrebatamento se faz necessário. Mas também vimos no texto bíblico lido pelo irmão Douglas, que introduziu o cântico, há uma promessa, irmãos, porque vocês guardaram a minha palavra, eu vos guardarei também da hora da tribulação que há de vir para tribular, para tentar, para provar, para atormentar toda a terra. Eu vos livrarei. E que bendita promessa de sermos livres desse momento trágico. Eu anseio a volta de Cristo para me buscar. Quem está comigo? Nós vamos juntos ou não? Tem alguém que quer ficar? Não, imagina, estou fora, né? De forma alguma. O arrebatamento, irmãos, vai inaugurar o período da tribulação nessa terra. Lá no céu vai ser gozo, já vimos, vai ser glória. Nós estaremos participando das bodas do Cordeiro, da união do esposo, do noivo Jesus com a sua igreja. Nós o contemplaremos, festa. Meu Deus, inefável festa. Mas enquanto há gozo na pátria celestial, a Bíblia diz que aqui na terra se dará início ao período mais terrível de 7 anos que a humanidade já atravessou. É o período que a Bíblia diz e chama de a grande tribulação. Os que rejeitaram a Cristo nessa vida enfrentarão essa grande tribulação. Eu acredito que aqui nós estamos com todos que têm certeza plena de que gozarão na pátria celestial desses 7 anos de gozo, enquanto a terra aqui vai estar pegando fogo, enquanto o negócio vai estar feio aqui. Mas eu quero crer que você já tem o seu passaporte. E o passaporte não é nem um bilhete eletrônico, não é nada disso. O passaporte é o sangue de Jesus Cristo, amém ou não? Ele já pagou o preço, lá na cruz do Calvário, dos nossos pecados. E se você creu nesse Jesus, tenha essa bendita esperança. Você está preparado? Eu sei, irmãos, que é meio ficção, mas tem um vídeo que vai demonstrar para a gente um pouquinho do que será esse momento do arrebatamento. Presta atenção nesse vídeo e começa a pensar na sua mente e no seu coração o que é estar aqui nessa terra durante esse período.
se fosse agora? Amém? Você sobe? Está preparado? Porque se a trombeta soar e a ordem for dada, ou a gente vai ou a gente fica. A semana passada nós vimos que é claro, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão moendo, um será tomado, o outro será deixado. E o texto de Lucas expande ainda, 2 estarão ali, descansando. E quem sabe você acorda de madrugada, vai querer dar um beijo no seu cônjuge e beija o travesseiro. Cadê? E ele se foi. Você precisa estar preparado, porque ou você vai ou você fica. O texto que nós lemos está ainda aberto aí, em 2 de Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos extrair 4 verdades desse texto. 4 verdades. A primeira verdade é que é um alerta que Deus quer passar para você, para mim, para nós hoje. E o alerta é o seguinte: cuidado com os extremos. O que são esses extremos? Mais uma vez eu te digo, cuidado com os extremos. Você pode estar vivendo um extremo de indiferença, ou você pode estar vivendo o extremo do pavor, do temor. Cuidado, não se coloque nos extremos. O Senhor deseja de você e de mim hoje equilíbrio, convicção e certeza. Olha o que diz o versículo 1 e 2 do texto que nós já lemos, de 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmão, rogamo-vos, vem um pedido, vem um rogo, vem um apelo de Paulo. Qual é o apelo que ele faz? Ele diz: rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A nossa reunião com Ele tem nome, é arrebatamento, amém ou não? Paulo está apelando, Paulo está rogando. Você crê nisso? Você crê na vinda do Senhor Jesus? Você crê nessa nossa reunião com Ele? É por isso que eu estou te rogando, eu estou te apelando. Se você crê, meu amado irmão, o apelo de Paulo é 2, que não vos movais facilmente. Em outra versão diz, não mudar facilmente o modo de pensar. O que Paulo está dizendo, se você crê nisso, não muda a tua cabeça por nada. Não viva, quem sabe, displicentemente. Não viva a sua vida com indiferença, como se isso não fosse acontecer. Não viva a sua vida de forma tão displicente, a ponto de achar que não vai prestar contas ao Senhor, da forma como você tem vivido. Então, pelo amor de Deus, se você crê na vinda de Jesus, e se você crê nessa nossa reunião com Ele, não viva displicentemente, que é um extremo. Mas também Paulo continua dizendo, no mesmo versículo 2, não vos movais facilmente do vosso entendimento, mas por outro lado também, nem vos o quê? Perturbais. Não viva perturbado, atemorizado. Meu Deus do céu, o que vai ser? Oh, meu Deus, para onde eu vou? O que será da minha vida? Não viva apavorado. É um outro extremo. Paulo está dizendo, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Calma. A gente sabe que Ele volta, mas o segundo ponto da minha mensagem vai dizer alguns indícios. Mas primeiro, o primeiro alerta é esse: cuidado com os extremos. De que lado que você está? Do lado da indiferença, da displicência? Ou você está do lado do pavor, do temor? O Senhor espera que você e eu hoje vivamos equilibrados. Equilíbrio. Preparados, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser mais tarde, mas eu estou preparado. Você está preparado? Vai viver displicentemente? Não. Vai viver atemorizado? Não. Eu estou preparado. Na segunda de Pedro,
Pedro também nos alerta acerca disso. Na segunda de Pedro 3, 3 e 4 diz o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nos últimos tempos virão escarnecedores, vai ter muita gente zombando, vai ter muita gente dizendo: o que é isso? Lembra que Jesus disse que do mesmo jeito como foi nos dias de Noé, vai ser os dias que antecedem a volta de Cristo? Quando é que aquele povo foi perceber? Quando a porta fechou. Nem todo o escarcéu, nem todo o barulho de Noé entrando com a sua família e com aquela bicharada toda chamou a atenção deles. Mas Jesus disse que eles só perceberam quando a porta estava fechada e quando vieram os trovões e as fontes das águas se romperam, quando já era tarde demais. Então aqui Pedro está dizendo, em 2 de Pedro 3, 3 e 4, virão escarnecedores. E esses escarnecedores, no versículo 4, dirão o quê? Onde está a promessa da sua vinda? Cadê? Desde que eu me conheço por gente, estão dizendo que Cristo vai voltar, que Cristo vai voltar, que Cristo vai voltar, e até hoje não voltou. Você já viu gente zombando? Você já viu gente menosprezando? E dizendo: o que é isso? Isso é balela, isso é ficção, isso é fábula. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Uma coisa é certa, meus amados irmãos: devemos aguardar o arrebatamento. Nós devemos aguardar a nossa bendita esperança com sobriedade, vivendo a vida em santidade e sabendo que muitos desacreditarão e zombarão. Tem mais um texto que eu gostaria de ler. Está na primeira que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Volta comigo para Tessalonicenses agora, só que na primeira. Na primeira, no capítulo 5, nós leremos os versículos 2 e 3 e depois os versículos 8 e 9. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses 5, 2, 3, 8 e 9. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. Mas virá como? Ladrão de noite. Inesperadamente. Lembra? Vimos a semana passada. Como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Sabe o que são as dores de parto? Carol vai se livrar das dores de parto, né? Já vai com hora marcada. Mas você, minha amada, que enfrentou as dores de parto, tem mais uma irmãzinha ali, né? Eita, tá chegando ali, tá nós, tá chegando. Mas vem as dores de parto. Primeiro vem uma, ai, eu não sei se é assim, tá? Eu não sei se é assim. Mas, ai, aí, será que é? Eu me lembro quando a dona Cida falou: ai, acho que é. Malinha pronta, bota dentro do carro, corremos para o hospital. Chegou lá, pode voltar para casa. Aí chegava em casa, ela, ai, eu acho que é agora. E vamos, e vai naquilo, vai e volta, vai e volta. As dores vão aumentando na intensidade e na frequência. A Bíblia diz que a volta de Cristo se dará dessa forma. Tem sinais que vão aumentando na intensidade e na frequência. 8 e 9. Vocês gostaram da minha interpretação, né? Isso. Mas nós que somos do dia, sejamos o quê? Sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha o que diz o 9, atente para o que está no versículo 9 e sublinha aí. Porque Deus não nos destinou para a... Ah, que lindo! Deus não nos destinou para a ira. Mais uma prova de que eu creio no arrebatamento. Porque a tribulação, irmãos, é a manifestação da ira de Deus. Mas aqui a palavra está sendo clara: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da
salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento nas nuvens do nosso Senhor, o toque da trombeta, e o seu recolhimento, quando a igreja, quando os salvos serão arrebatados, e nas nuvens nos encontraremos com o nosso Senhor. Por isso, mais uma vez eu repito, cuidado com os extremos, cuidado com a tua displicência em viver a tua vida empurrando com a barriga, levando a vida daquele jeito, né, de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e displicentemente não se atentando que a vinda do Senhor virá como ladrão, num piscar de olhos. Cuidado com os extremos da displicência ou do temor. Se você está apavorado com a possibilidade da vinda de Cristo e do arrebatamento, vai te converter. Se arrependa dos seus pecados o quanto antes. Creia em Jesus Cristo, entrega a tua vida a Ele, deposita a sua fé nele, e o temor se vai, amém? Porque preparados estaremos. Louvado e bendito seja o Senhor. Disse já no passado Martinho Lutero: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Viva dessa forma, pronto, esperando, aguardando a bem-aventurada esperança, a manifestação do Senhor Jesus. Mais uma vez pergunto, está preparado? Amém. Louvado seja Deus. Segundo ponto, segunda advertência de Paulo, no texto inicial da segunda que ele escreveu aos Tessalonicenses. Volta lá na segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2. Já lemos o 1 e 2, que é o rogo de Paulo. Por favor, não vos movais facilmente, não se apavorem. Pode vir epístola, pode vir ensinamento, não se apavore, mas fique firme, continue firme, aguardando a bem-aventurada esperança. Só que agora, eu quero chamar a atenção de você sobre: esteja atento aos sinais que precederão o arrebatamento. Esteja atento. Eu não vou me apavorar, nem vou viver displicentemente, mas vou estar alerta, atento aos sinais que precederão o arrebatamento. E isso está nos versículos 3 e 4. Olha o que diz no versículo 3 e 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Por quê? Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer quem? Deus. Surgirá um homem, Daniel o chama de o homem da perdição. João, na sua visão do Apocalipse, o chama de a besta. João, na sua epístola, o chama de o anticristo. Esse homem surgirá, é homem, é ser humano. É um homem que talvez já tenha nascido, talvez já esteja por aí. Não está atuante ainda, mas é um homem que surgirá como alguém, mas como alguém que a Bíblia diz, vai se levantar para se opor a Deus e a tudo relacionado a Deus. Irmãos, esse espírito, esse sentimento, esse modus operandi do anticristo já está presente nos nossos dias. Nós já estamos começando a viver essa apostasia. Lembre-se que em Apocalipse, lá no capítulo 3, são apresentadas duas igrejas.
Laodiceia, a igreja mundana, a igreja permissiva, a igreja onde Jesus chega ao ponto de bater na porta e dizer: se alguém abrir a porta, será que alguém abre a porta para que eu possa entrar? Se Jesus está batendo na porta, pedindo para entrar, é sinal que Jesus está do lado de fora. Mas junto com a igreja de Laodiceia, essa igreja mundana, permissiva, existe uma igreja chamada de Filadélfia, e que porque guardou a sua palavra, recebe a promessa. E qual é a promessa? Eu vos livrarei da hora da tentação. Amém ou não? Já estamos vivendo tempo de apostasia. Esse sentimento, esse modus operandi já está aqui, irmãos, ao nosso redor. Olha o que a Bíblia diz, 1 de João. Vai comigo na 1 de João. Não é o Evangelho de João, é na primeira carta de João, primeira epístola, no capítulo 4, versículos 1 a 3. 1 de João 4, 1 a 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito de quem? Não ouvi. Do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Esse sentimento, essa agenda, essa forma de agir do anticristo já está presente no mundo. Nós presenciaremos, irmãos, essa agenda sendo construída. A atuação do anticristo já se sente entre nós. E esse é um dos grandes sinais que deve deixar você de orelha em pé. Porque está tudo se armando para a construção de uma igreja permissiva, de uma igreja mundana, de uma igreja que vai negar que Jesus Cristo veio em carne. De uma igreja onde pode tudo. De uma igreja que só vai saber te dizer: Deus te ama, venha como estás. E Ele não está preocupado com a forma que você vive. Nós já estamos sentindo e vendo essa atuação. Eu não sei quantos acompanharam a mensagem de quarta-feira. Mas na quarta-feira nós pregamos no Salmo de número 2. Quem pode dizer amém? Ou você estava presente, ou você acompanhou online, ou você viu depois. O Salmo de número 2 nos apresenta a antessala da vinda e da atuação do anticristo. Olha o que diz no Salmo 2, 1 a 3. Abre a tua Bíblia lá. Salmos 2, 1 a 3 diz assim: por que se amotinam os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente. E consultam juntamente contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o seu ungido? Jesus, Yeshua, o Messias. E eles dizem, olha o versículo 3: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E aqui eu gosto de como a NVT ela traduz esse texto. Olha como a NVT diz: vamos quebrar estas correntes, vamos nos libertar da escravidão. Ah, meus amados irmãos, temos uma agenda global, uma agenda mundial. Os reis da terra, os governantes desse mundo têm se unido para a construção de uma agenda anticristã, anti-Deus. O Salmo 2, salmo messiânico, salmo onde Davi profeticamente diz e apresenta, nos traça um pouco do panorama que nós estamos vivendo.
nações, governos, uma agenda global, onde se vê o ódio contra o Messias, o ódio contra Jesus, o ódio contra a sua palavra, o ódio contra os cristãos. Nós estamos presenciando isso. Quer exemplo? O Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, se levanta para aprovar a retirada de bebês do útero de suas mães. Eu não vou dizer a palavra, porque a gente sabe que depois, e tudo isso é buscado e às vezes o nosso vídeo até sai do ar. Mas vocês sabem o que é retirar o bebê do ventre da mãe? Tem nome isso. A dona Rosa toma o seu último ato antes da sua aposentadoria, em proferir o seu primeiro voto, dizendo: devemos permitir que bebês sejam tirados do útero de suas mães até a 12ª semana de gestação. E essa é uma agenda global. Na última quinta-feira, dia 28 agora de setembro, foi o dia da luta pela descriminalização e legalização na América Latina e no Caribe. Um dia reservado para essa manifestação. E um movimento pediu nas ruas, sabe o quê? A legalização segura, gratuita, enfatizando que cada mulher deve decidir sobre seus corpos a partir de suas crenças, valores e situação da vida, porque decidir sobre nossas vidas é sagrado e necessário. Segundo a revista Exame, apesar de ser um assunto delicado, existe uma tendência global. Essas são as palavras da reportagem da revista Exame. Há uma tendência global para a liberalização das leis sobre a retirada de crianças do ventre de suas mães. Nos últimos 30 anos, mais de 60 países liberalizaram as suas leis. E no total hoje, 67 países já liberaram a retirada de bebês do útero de suas mães. Presta atenção nesse vídeo. O que você vai perceber nesse vídeo aqui é a comemoração de 2 anos passados da liberalização até a 14ª semana ocorrida na Argentina. E na segunda parte do vídeo você vai ver a manifestação aqui no Brasil pró-retirada de bebês. Dá uma olhada nesse vídeo. Isso não é gol da Argentina. Isso é comemoração porque foi liberado. Esse é o nosso mundo atual.
governos mundiais, a sociedade se une contra Deus e contra tudo que se relaciona à adoração a Deus. Nós poderíamos falar de outras pautas. A identidade de gênero que ganha cada vez mais força nos nossos dias. Segundo reportagem do G1, do portal da Globo, e que é a mídia, verificada, e a mídia que hoje é aceita como sendo a voz que a gente pode acreditar, diz que atualmente 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na capital paulista, que inclui o bloqueio da puberdade até o ápice do tratamento, que é a cirurgia de redesignação sexual. 380 pessoas fazem esse tratamento gratuito. Agora, atente para esses números. Desses 380, 100 são crianças de 4 a 12 anos. 180 são adolescentes de 13 a 17. E 100 são adultos a partir dos 18 anos. A nossa infância e a nossa adolescência tem sido ferozmente atacada por essa sociedade, por esse governo, onde reis da terra se amotinam. O Salmo 2 diz, onde eles se levantam dizendo: vamos romper essas correntes, vamos nos libertar dessa escravidão, escravidão pregada pelos cristãos, escravidão pregada por esses que defendem a família tradicional. Hoje isso, irmãos, é o que a gente está tentando dentro das escolas. E os nossos professores de rede pública ou particular estão aí para me dar todo o apoio, se essa não é a agenda que está sendo colocada dentro das nossas escolas. Quem já ouviu falar em John Money? Pouco se fala de John Money. Mas hoje, quando você chegar em casa, você vai procurar o documentário da BBC. O documentário da BBC que trata sobre John Money e sobre dois gêmeos, dois meninos chamados Brian e Bruce. Brian e Bruce nasceram meninos na década de 60. E sabe, foram submetidos a uma cirurgia de fimose, a circuncisão, sabe, cirurgia natural que crianças, que meninos fazem. Só que a cirurgia em um dos gêmeos deu errado. Na realidade, na hora da cirurgia, ao invés de usar o bisturi, usaram uma agulha que queimou o pênis do pequeno Bruce. Os pais entraram em pânico, os médicos entraram em pânico. O que fazer? O pênis do coitado do menino foi queimado. Ele foi mutilado numa cirurgia. Aí eles procuraram quem? Os pais? Procuraram John Money. John Money, um psicólogo especializado em redesignação sexual. John Money viu naqueles dois meninos a possibilidade de que a sua tese pudesse ser, enfim, com um caso prático, provada para toda a sociedade, de que a identidade sexual não é fruto simplesmente da biologia, mas do meio em que se vive. Você ensina um menino a ser menino e você ensina a menina a ser menina. Mas na realidade o sexo é uma escolha natural da pessoa e não é definido por biologia. E John Money viu naqueles dois meninos, naqueles dois gêmeos, a possibilidade do êxito de seus estudos. E sabe o que John Money falou aos pais? Vamos transformar Bruce, que teve o seu pênis decepado, em uma menina. E a partir de hoje vocês criarão Bruce como se fosse Brenda. E não contem a nem o menino e nem a ela o ocorrido. E tragam constantemente aqui, eu vou lhes orientando a como agir. O tempo passou. Na adolescência, Brenda, que não era Brenda,
mas era Bruce, continuava agindo como se fosse menino. Era ridicularizado na escola, porque diziam: essa menina é muito esquisita, ela é muito rude, muito bruta. E Brenda era infeliz, e começaram a vir pensamentos suicidas no menino que estava sendo criado como menina. Até o ponto que os pais, desgostosos com isso, deixaram de levar o menino, que era criado como menina, para as sessões de John Money. E resolveram contar a verdade àquela menina, que na realidade era menino. E eis então que automaticamente ele disse: eu quero voltar a ser quem eu sou. Eu quero ser menino. Foi submetido a uma cirurgia de reconstrução do seu órgão. Ele não pôde mais procriar, estava infértil, mas chegou a se casar. Chegou a se casar e assumiu o seu nome de David. Só que mais tarde, aos 38 anos, David, que foi criado como Brenda, mas era Bruce, descobriu que a sua história estava sendo vendida por John Money como uma história de êxito. E que essa história de êxito estava levando outros jovens e crianças ao mesmo caminho que havia destruído a sua vida. David, que era Bruce, entrou em depressão. E aos 38 anos de idade, tirou a própria vida. Isso e a isso é que estão submetendo as nossas crianças. E é uma agenda mundial. É uma agenda global. E a Bíblia já dizia que esse seria o espírito, a manifestação do anticristo, sendo presenciada por nós, nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Irmãos, eu poderia falar de tantas outras coisas nessa agenda nefasta. A descriminalização das drogas. E o que dizer de uma organização mundial de saúde que vem agora dizer e empurrar goela abaixo de todos nós: vocês têm que engolir isso. Sabe o quê? Pedofilia não é crime. Pedofilia é transtorno, é doença. Porque quando a gente transforma pecado em doença, o que você tem que sentir pelo pecador é piedade. O coitadinho, não é escolha dele ser pedófilo, mas é uma doença. E a gente vai passar a mão no pecado, acariciar o pecado e tratar o pecado como se fosse um simples distúrbio. Ah, meus amados, o mundo está terrível. Vocês têm dúvidas disso? Cuidado, meus amados irmãos, com os extremos de, nesses dias, você estar indiferente a tudo isso. Está perto. Está mais perto do que a gente pensa. Muito cuidado com os extremos. E em segundo lugar, eu disse: esteja atento, pois o arrebatamento será precedido de sinais. E um dos grandes sinais, tirando os sinais que Jesus já tinha dito, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de pestes. Além disso, o grande sinal diante de nós é o levantar desse espírito do anticristo. Porque, meus amados irmãos, depois do arrebatamento, depois da nossa bendita esperança, e quem aguarda essa bendita esperança? A coisa vai ficar feia. E esse é o terceiro ponto da minha mensagem. Após o arrebatamento, o anticristo, ele de fato se revelará, e seu império se estabelecerá. Olha o que diz ainda na segunda de Paulo aos Tessalonicenses. Lembra? Eu falei para vocês que ia ler do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Agora nós vamos olhar o que está escrito no 6, no 7 e no 8.
Olha o que diz na segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2, 6 a 8. Lembra? Nos 2 primeiros versículos, Paulo roga, ele apela. Escuta, irmão, toma cuidado, esteja alerta, hein? Que você não se mova dessa tua fé. Se você acredita na vinda de Cristo e na nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, continua firme. Não viva a tua vida com displicência nem com temor. Depois a gente viu nos 2 próximos versículos que o anticristo é um dos sinais, a manifestação desse espírito do anticristo entre nós. É um grande sinal da volta de Cristo. Mas agora nós veremos nos versículos 6 a 8, olha que interessante. E agora vós sabeis o que o detém. Lembra, o homem da perdição vem, o iníquo vem. Esse cara que vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ele vem. Esse é o anticristo, esse é a besta. Esse é o homem da iniquidade, o homem da perdição, e tantos outros adjetivos são dados a ele. Só que Paulo está dizendo, agora vós sabeis o que o detém. Tem uma coisa que ainda está segurando a manifestação dele. Ele vem, a gente já está respirando, está sentindo o cheiro dele? Ó, está por aí, ele está chegando. Só que tem algo que ainda o detém. Olha aqui, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, já está operando, a injustiça já está sendo vivida em nossos dias. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Tem alguma coisa, irmãos, aqui que está segurando a manifestação desse cara. Tem uma coisa que está detendo ele, que está retendo ele. Só que quando isso for tirado, olha a dica, hein? Quando for tirado, 8, então será revelado o iníquo. Mas é um cara a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor e pelo esplendor da sua vinda. Olha o que Paulo está nos dizendo. O espírito já está por aí, está sentindo? Eu dei para vocês somente alguns exemplos, mas tem muito mais dentro dessa agenda, onde reis e reinos se unem contra o ungido e contra o Messias. Só que tem algo que está segurando para que ele se manifeste, algo que está segurando para que ele de fato possa agir e se revelar, para que a gente possa conhecer a sua identidade, quem ele é, nome e sobrenome, homem nascido nessa terra. Tem algo que está detendo. Quando isso for retirado, aí ele se manifesta. O que é que precisa ser retirado dessa vida? Quem? Nós, amém ou não? Louvado e bendito seja o Senhor. Enquanto a igreja está aqui, enquanto os crentes estão aqui, nós precisamos continuar sendo sal dessa terra, amém? Luz desse mundo. E é isso que tem brecado, irmãos. Você e eu precisamos nos manifestar. A gente não pode ficar calado. Eu disse para vocês durante a semana, hoje teve eleição de conselho tutelar no Brasil inteiro. Quem vai ocupar esses cargos? Quem vai estar batalhando pela infância? Esses da agenda global? Ou os cristãos que precisam se levantar para propagar e dizer, prepara-te, Cristo está voltando, arrependa-te, antes que seja tarde demais. Oh, meus amados irmãos, onde você está? Você está aqui? Alô, você está aqui ou não? Ou você está vivendo a tua vida de forma displicente? Paulo roga pelo amor da vinda e da nossa reunião com Ele. Nos levantemos, irmãos, porque só falta um pouco para que Ele se manifeste. O arrebatamento está chegando. A igreja será arrebatada. Oh glória, quem pode dizer amém? E Ele se manifestará.
Enquanto a igreja não for retirada desse mundo, a manifestação do anticristo será refreada. Mas após o arrebatamento, tem início na terra o mais terrível período de provação. Em Mateus 24, 21, Jesus Cristo diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. Lição de casa. E eu sei que quando eu passo lição de casa, tem irmão que cumpre. Recebo até mensagem em casa: pastor, cumpri a minha lição de casa. E eu estou anotando quem são os alunos aí obedientes. Você vai ler Apocalipse de 6 a 19 durante toda a semana, amém ou não? Amém. Você quer saber como vai ser esse período? Apocalipse 6 a 19, mas eu vou dar umas pitadinhas para vocês, alguns versículos pinçados. Apocalipse 6, 8. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Quarta parte da terra. 7 bilhões de habitantes hoje. Quantos será que serão arrebatados? Quantos? Será que metade? Se a gente pega só o mundo muçulmano, já são quase 3 bilhões de muçulmanos na face da terra que negam que Jesus seja o Messias. Se a gente pegar a China e a Índia, que são países que negam a existência de Deus e de Jesus, já dá mais quantos bilhões aí? Vamos botar 1 bilhão sendo arrebatado, amém ou não? 1 bilhão? Será que eu estou sendo otimista? Só para ficar melhor para fazer a conta, sobra 6 bilhões. Aqui está dizendo que só no começo da tribulação, a quarta parte da terra vai morrer. De 6 bilhões, quantos morrem? 1,5 bilhão de pessoas. Apocalipse 8, 7, 9 e 11. Isso é só uma aberturinha dos selos, hein? Porque vai abrir selo, vai tocar trombeta e vai transbordar taça da ira de Deus. Apocalipse 8, 7, 9 e 11. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Você imagina morrendo todos esses peixes e criaturas vivas do mar? Quando morre essa peixarada, eles vão para onde? Imagina o fedor. 11, segunda parte. A terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Imagina as fontes de água potável se tornando águas amargas. Apocalipse 13, 15 a 17. 13, 15 a 17. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui essas bestas são 2 bestas que surgirão, bestas literalmente, otários, porque serão instrumentos na mão de Satanás para engano. Uma sobe do mar e outra sobe da terra. Resumindo, um é o anticristo e o outro é o falso profeta. O anticristo, o líder político, se levanta, e o falso profeta, que é aquele que vai pedir adoração para ele. Ele é o verdadeiro Cristo, ele é quem deve ser adorado, não o Deus daqueles que já se foram. E essa dobradinha dos dois vai impor que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou você adora esses cabras aí que se levantarão, ou você morre. E aí? Quantos Daniéis serão encontrados? Quantos Sadraques, Mesaques e Abdenego serão encontrados nesse tempo? Lembra?
Nós vamos tocar aqui essa trombeta, ou vocês adoram, ou vocês serão lançados na fornalha de fogo. E é isso que vai acontecer durante o período da tribulação. 16, faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ou seja, todo mundo, aqui em todo mundo lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender. Ou você se submete a adorar esse cara e a se submeter ao seu plano econômico, ou você não compra e nem vende. Como é que você vai sobreviver? Porque, meus amados, a gente sabe que a graça e a misericórdia de Deus estão presentes em todos os períodos da história, e aqui também estará presente. Porque vai ser o período em que o povo judeu abrirá os seus olhos. E, enfim, cairá a ficha e eles dirão: nós crucificamos o Messias. 144 mil missionários judeus se levantarão e mais 2 grandes testemunhas para pregar o evangelho do reino. Não recebam essa marca, não se dobrem a essa imagem, não adorem o anticristo, perseverem até o fim, se quiserem ser salvos. Hoje a pessoa nega que é cristão num jogo de futebol. Ele vai fazer a pelada de futebol ali. Você é crente? Eu não, sou não. Na universidade, a gente que nega. Agora lá, ou você adora, ou você se negar vai pagar com a sua própria vida. Apocalipse 16, 1 a 3. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Eu resumi 7 selos e 7 trombetas que passaram. Para cada selo e para cada trombeta, um juízo de Deus. Vem agora já a hora das taças. Versículo 2 do capítulo 16. Foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Os caras que se dobraram, adoraram e se dispuseram a receber e a adotar o plano econômico desse anticristo, vão receber uma chaga mais maligna, que tinham um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Já tinha morrido 1/3, agora os 2/3 que sobraram morrem. Imagina que beleza que vai ser estar nesse mundo, hein? E você está brincando. Paulo disse: pelo amor da vinda de Cristo e da nossa reunião com Ele, cuidado para você não mover o seu pensamento e achar que tudo isso é balela, e achar que tudo isso é invenção, é fábula. Toma cuidado, meu amado. Cuidado com os extremos. A volta de Cristo antecederá a esses sinais. Os sinais antecederão a volta dele. E quando ele nos levar, esse é o retrato dessa terra. Mas, irmãos, louvado e bendito seja o Senhor, que o Messias voltará. O Rei dos Reis voltará. E a Bíblia nos diz aqui no versículo 14 de Judas, e eu adentro a última parte da mensagem. Lembra de Judas 1,14 que nós lemos a semana passada? Judas só tem um capítulo, mas olha o que diz o versículo 14. Destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Depois desses 7 anos terríveis, onde os missionários judeus pregarão, onde as testemunhas estarão ali dizendo: fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes, e vai ter salvação. Você vai ler lá Apocalipse 16 a 19, você vai ver lá no capítulo 7, quem é essa multidão?
Essa multidão incontável são aqueles que vêm da grande tribulação. Vai ter salvação, louvado e bendito seja o Senhor. Vai ter gente fiel aqui. Vai ter gente que não vai se dobrar, que não vai se curvar. E o Messias volta. Volta para despedaçar, porque o quarto ponto e último da mensagem é a volta triunfante de Cristo com os santos. E quem são os santos? Tem santo aqui? Tem santo aqui ou não? E do pau oco? Jesus volta com os seus. Depois dos 7 anos de gozo lá na pátria celeste e de tribulação aqui nessa terra, o Messias vem. Venham! Venham! E Enoque já tinha profeticamente visualizado isso. Lá vem o Senhor com milhares de seus santos. É aí que se dá a volta visível de Jesus, onde todo olho o verá. Mateus 24:30, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém ou não? Visível. Todo olho o verá. Em Apocalipse 19:11, olha o que diz: vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e no manto e na sua escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? E vi a besta, os reis da terra. Esses reis da terra que se juntam, esses governantes que acham que têm poder em suas mãos para afrontar o Deus vivo. A Bíblia diz que, eis então, que esses reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Mas no 20 diz: a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E no capítulo 20, versículos 1-3 diz: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. A volta gloriosa do Messias com os seus é para destruir a obra do anticristo, é para aniquilar o falso profeta, e é para amarrar o diabo por 1000 anos. E por 1000 anos nós reinaremos nessa terra, num período de paz, num período de gozo, onde o verdadeiro rei dessa terra será o Messias, Yeshua, o Messias prometido. Quantos reinarão com ele? Diga amém. Ah, amados, o milênio fica para o próximo domingo. Mas eu não vou precisar de 1000 anos para pregar sobre o milênio, não. Deixa os 1000 anos para a gente gozar aqui. Mas eu concluo dizendo: o arrebatamento, irmãos, vai inaugurar o período glorioso de gozo por 7 anos na pátria celestial. Mas o arrebatamento também vai inaugurar o período mais trágico da história humana nessa terra para os que ficam, para os que rejeitaram a Cristo e que passarão nessa terra o mais terrível período da história. Por isso eu te relembro das 4 advertências de hoje. Primeiro, cuidado com os extremos. Cuidado como é que você está tocando a sua vida. Você não deve tocar a sua vida com indiferença, com displicência, e nem sequer com temor. Se você está sendo displicente, santifique-se em nome de Jesus.
Quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Você vai se limpar ou vai se sujar? Eu quero me limpar, amém ou não? Cada vez mais vivendo em santidade. Em segundo lugar, eu disse, esteja atento, porque o arrebatamento será precedido de sinais. E os sinais já estão aí, manifestados para você ver, nessa agenda global que nos está sendo imposta. Em terceiro lugar, eu te disse, após o arrebatamento, o anticristo vai se revelar por completo e o seu império se estabelecerá. Império, imposição, violência. Mas em quarto e último lugar, a volta triunfante de Cristo com os santos trará fim ao império do anticristo e o Messias reinará, amém? O Messias reinará e nós reinaremos com ele. Louvado e bendito seja o Senhor. Quantos estão prontos? Diga amém. Amém. Amado, prepare-se. Se alguém nessa noite que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não está preparado para o grande evento da história da igreja, que é o arrebatamento, arrependa-se hoje. Deposite a sua fé em Jesus. Não deixe o tempo passar.